Começamos aqui na TV RVC um programa Conexão 360. A ideia desse programa é entretenimento, novidades, conversa, convidados. E falando em convidado, eu já passo a bola com o meu amigo Lucas Girardi. Lucas Girardi, é com você. Muito legal estar aqui. O tema de hoje é espiritualidade e o mercado de trabalho. Esse é um tema muito quente para a gente. A gente vai discutir sobre essas nuances, essas tensões, inclusive morais, que vão atacando a nossa consciência e como é que a gente consegue pacificar o nosso coração. E aí, Ricardão, trouxe a nata do mercado nacional aqui sentado com a gente aqui. Apresenta, por favor, essas figuras. Pois é, Lucão, pois é. Ó, do seu lado aí o Tiagão. O Tiagão, ele é da área aeronáutica. Esse cara, por incrível que pareça, ele é piloto, fabricante de avião em Campinas, é isso, Tiagão? Campinas, é isso aí. Ele é daqui a pouco fala. Campinas e o mundo. Campinas e o Nos mundo. Estados Unidos também. Texas. Verdade. Ele vai contar um pouquinho mais. Aliás, esse cara tem história para contar. Você tem que ficar aí com a gente, que é muito bacana. E do meu lado aqui, nosso amigo, eu chamo ele de Paulo Guedes. Gente, vocês vão ouvir a voz desse cara e depois vocês vão dizer se é ou não é a voz do Paulo Guedes. Meu querido Carlão. Carlos Nascimento. Aliás, vamos começar até por ele, né, Lucas? Carlos, eu gostaria que você se apresentasse ao pessoal lá que está nos ouvindo agora. Meu nome é Carlos Nascimento, eu sou da área de logística, tenho 30 anos de experiência na área de logística e transporte de cargas, né? Transporte multimodal. E aí a gente vem aí enfrentando esses desafios, né? O convite foi muito bem aceito, no sentido da gente discutir mesmo esse tema da espiritualidade no segmento aí do trabalho, no desenvolvimento do trabalho, até porque a gente tem como conceito principal que pessoas é que constroem empresas, né? Que são as pessoas é que fazem o diferencial. Tiagão, é ou não é a voz do Paulo Guedes? Fala Com certeza a voz do Paulo Guedes. Tiagão, se apresenta aí para o pessoal de casa. Eu sou o Tiago Jordão, né, como o Ricardo já colocou. Nasci no segmento aeronáutico, né, numa família de interior de Goiás ali. Nasci perto de Brasília, né, no período que meu pai teve uma fase militar ali, né, e um pessoal assim muito arrojado, muito corajoso, assim, né, e tiveram essa energia o suficiente para não só empreender, mas empreender num segmento muito escasso no Brasil, que é a indústria aeronáutica, né? Nós tivemos poucas iniciativas nesse segmento, uma iniciativa de grande sucesso, a Embraer, né? E já há muitos anos. Nasci no segmento, estou já há vários anos. A gente tem hoje uma indústria aeronáutica em Campinas, temos uma unidade no Texas também, que foi um grande projeto, o maior projeto agora recentemente. E também me senti muito entusiasmado pelo desenvolvimento do tema, né? Eu acho que quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de fundamentos, a gente fala de cultura, a gente fala realmente de pilares aí que a sociedade está sentindo falta, né, Carol? Com certeza, né? A gente tem essa dificuldade que a gente tem da questão da espiritualidade estar sempre sendo deixada em segundo plano, né? Quando na verdade ela tem que fazer parte do plano inicial de qualquer negócio, né? Essa conscientização e essa atmosfera que se cria no ambiente de trabalho, de um ambiente desumanizado por falta da questão da espiritualidade, ele vem deteriorando as empresas. Muitas empresas vêm tendo muitos problemas, né? A gente tem problema de abstencionismo, a gente tem problema de insubordinação com relação à questão até do respeito, não uma subordinação hierárquica, mas a ausência desse respeito humano dentro do ambiente de trabalho, que ele acaba afetando diretamente, né? O Tiago Jordão também é colega na área de consultoria e ele enxerga, a gente vê isso todo o tempo, né? Nós somos todos aqui consultores em áreas diferentes, mas ele, em especial na área financeira, percebe o processo de deterioração das finanças das empresas, do patrimônio das empresas, sejam eles tangíveis ou intangíveis, né? Que são os mais importantes, que é o conhecimento e tudo aquilo que você tem dentro de uma empresa, que acaba sendo deteriorado em função
dessa questão da ausência da espiritualidade que traz os conceitos, a relação humana, o amor, a compaixão, tudo aquilo que é a essência do ser humano, né? Erlão, eu queria pegar um gancho no que você está falando, eu acho que, e fazer uma provocação para a gente aqui, Claro. desde que a gente termine amigo. Não, com certeza. É importante deixar claro. Eu acho que a gente aprendeu, a maioria das... É importante separar religiosidade de espiritualidade. A gente está falando aqui sobre espiritualidade. Mas as religiões, como regra, elas colocam a experiência da vida em 3 caixinhas distintas. Então coloca corpo, alma e espírito. Então é como se fossem assuntos separados. É como se eu pudesse, talvez, orar sentado em cima de um prego. Eu não vou conseguir. Mas a gente criou essa espiritualidade confusa, onde eu saio de um assunto e entro no outro. Por que eu estou dizendo isso? Porque na minha visão sobre espiritualidade, é que não é corpo, alma e espírito. É corpo, alma e espírito. Ambos são indissociáveis. Então, a minha provocação é o quanto que um lado afeta o outro. Alguém com uma dificuldade em casa, o que isso vai afetar no mercado de trabalho? Alguém com o casamento acabando, o quanto que ele vai conseguir ser produtivo? Como é que é possível dissociar? E a gestão, vocês como homens de gestão, qual é a ação que vocês poderiam fazer para pacificar essa pessoa que está lá na sua empresa, para que produza mais, para que cumpra melhor o seu propósito? Esse processo de pacificação, ele tem que estar inicialmente implícito na cabeça da liderança, né? A liderança é muito importante. As pessoas têm necessidade de ser lideradas, né? Pegando aí, seguindo na linha que a gente está falando com relação à espiritualidade, né? A gente já tem como premissa seguir a um Deus, né? Então já é espiritual, é uma hierarquia, né? que vem dessa forma, e isso vem se perdendo. Perde-se essa essência quando você desassocia esses pilares. Na verdade, exatamente essa colocação que você fez. Não existe essa separação, né? Nós somos uma unidade em comunhão com esses pilares. Isso deteriora todo o ambiente, no sentido de que as pessoas passam a não se compreender, se falam várias línguas dentro das empresas, e isso não com cunho religioso, mas com cunho espiritual de conceitos básicos que se perdem dentro do ambiente de trabalho, quando você coloca o desajuste familiar e essa corrosão dos conceitos de família e de tudo que vem acontecendo, realmente ele está corroendo, ele está solapando de alguma forma toda a estrutura das empresas, assim como da sociedade civil, num contexto geral. Nós somos a minha visão é que nós somos unidade, né? Formados exatamente dessa forma, com corpo, mente, espírito. Então, partindo disso, indissociável. O gestor que tenta tratar hoje o colaborador de forma dissociada, né? Não, seus problemas ficam em casa, aqui você tem que operar segundo os nossos ritos e costumes. Ele realmente está tratando com um personagem. E isso é insuportável, porque não se mantém, sabe? A construção emocional, a gente brinca sobre aspectos quando um time de futebol perde, afeta o resultado e desempenho de produtividade. Se você levar isso para coisas mais fundamentais, como a provisão da sua casa, a estabilidade do relacionamento, ou mesmo questões financeiras de cunho prático, rotina, cansaço, excesso de hora extra, etc., tudo isso produz indicadores muito mensuráveis que reduzem a performance do negócio. Pegando um gancho seu, Thiago, justamente com relação ao dinheiro, evidentemente. Que, aliás, é o calcanhar de Aquiles de qualquer empresário, né? Os desafios são muitos, o pessoal sabe, todos que são empresários sabem, os desafios, os impostos, a margem cada vez mais estreita. Mas como lidar com essa questão, né? Com a questão do dinheiro propriamente dito, o faturamento da empresa, mesmo em tempos de vacas magras, e o empresário propriamente dito junto com a sua família. No caminho do que nós estamos discutindo aqui, a gente está falando de fundamentos, né?
parâmetros já estabelecidos culturalmente que refletem em resultado histórico. O que eu estou falando aqui? Quando a gente rompe com a família, que está dentro do contexto espiritual, da espiritualidade, quando a gente rompe com os relacionamentos, quando a gente rompe princípios morais de relacionamento, respeito mútuo, tudo isso, no fim do dia, vai sim produzir efeitos na forma com que eu vou gerir o meu negócio. E o Brasil é super interessante. A gente tem números muito desconfortáveis do ponto de vista de mortalidade de empresas. Isso é fácil de associar à falta de planejamento, bons hábitos, bons processos para o desenvolvimento dessas empresas. Então a gente costuma pegar o trem e trocar a roda dele em movimento. Isso é comum. Só que aí, para que a gente possa fazer isso de forma mais superficial, também os métodos e os processos de gestão são superficiais. E aí é que tem uma grande armadilha. O Ricardo vai concordar comigo que as pessoas fazem uso de vários folclores, vou colocar dessa forma, que acabam resultando em resultados catastróficos a longo prazo, impactam a cultura de uma empresa. Eu estou falando, por exemplo, da ideia, não, funcionário é só um número. Não, o chefe não pode ter relacionamento com o funcionário, tem que ter uma certa distância. Isso produz efeito, rompe relacionamentos. Isso produz um efeito muito negativo, né, Jordão, porque essa questão da distância, do distanciamento do colaborador, do distanciamento do empresário com as pessoas que fazem a diferença dentro de uma empresa, porque ninguém constrói empresa, ninguém constrói impérios empresariais sem ter um sustentáculo, ter uma base. A pirâmide tem que ter uma base. Ninguém consegue atingir o final da pirâmide se você não tiver uma sustentação. Diante desse cenário que se estabelece dentro das organizações, isso é um processo de desumanização, né, que aí ele está dentro do aspecto espiritual, mas também está no aspecto social e antropológico da história da humanidade, né? E principalmente em se tratando de Brasil, nós somos um país de uma herança escravagista que ainda está intrínseco na sociedade. A sociedade teima em resistir nisso. Isso virou até clichê, mas é uma coisa que se discute em todos os ambientes, em níveis diferentes de conhecimento. Mas nós, quanto consultores, quando fazemos recomendações dentro das empresas, na questão da humanização da gestão e da proximidade dos gestores com os colaboradores, uma tratativa diferente, né? Uma humanização mesmo, porque é desumano o comportamento que algumas empresas têm com os colaboradores, têm com as pessoas que são a base. Na verdade, o que um consultor faz, o que um líder faz, ele forma pessoas que formam negócios. Ninguém cria negócios sozinho. Nós formamos lideranças fortes, formamos pessoas que têm amor pela empresa e têm dedicação em função de que isso é uma troca, né? Então é uma coisa muito, muito importante a gente sempre enfatizar essa questão da humanização e que está ligado diretamente aí devolvendo essa questão da unidade. Tudo, você tem que estar vinculado a toda essa questão para que isso tenha sucesso. O sucesso ele é resultado de fazer as coisas de maneira diferente e sempre de forma mais perfeita, né? É que só alguém muito seguro da sua identidade se vulnerabiliza a ponto de formar alguém tão bom quanto ele. Sim. Então, essa jornada eu acho que tem tudo de espiritual nisso, né? Você se permitir fazer com que... É uma relação, inclusive, familiar mesmo, deveria ser. Eu quero que meu filho seja melhor que eu, os meus filhos. E aí a gente, às vezes, no mercado de trabalho mesmo, a gente tende a guardar os pulos do gato, tudo, guardar o segredo para não criar concorrência interna. Verdade. Bom, pessoal, vocês de casa, espero que estejam gostando aí desse bate-papo. Fera, hein, pessoal? Aqui é fera, hein? Poxa, olha, eu tô aqui até perdido nas perguntas. Bom, vamos fazer o seguinte. Nós vamos para um rápido comercial e no segundo bloco, eu já vou deixar aqui para vocês, sobre a questão do empresário com relação à espiritualidade, como ele lidar com os desafios agora com a nova lei que foi aprovada aí, que está em vias de ser sancionada, da 6x1. Então eu queria saber de vocês, empresários, como é que vocês iam tratar de uma forma
espiritualizada. Vamos ver. Então, pessoal, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Conexão 360 com nossos convidados. E o tema que ficou no ar é escala 6x1. Como que o empresário vai lidar com essa questão com espiritualidade? E eu convido aqui o Lucão. Lucão, você não fala nada, cara. Aliás, deixa eu contar Conta. coisa que olha que interessante. Eu tive uma padaria, eu estava discutindo lá com o César, aliás, um grande abraço para o César. Eu quero saber também de vocês aí de casa. O César está com o cabelo em pé. O que ele vai fazer? Ele tem mais ou menos ali uns 20 funcionários. E ele tem inclusive dificuldade de contratar. Então agora com a escala 6x1, provavelmente ele vai ter que aumentar o quadro de funcionários, o que já está difícil. Eu já quero perguntar para você, Lucão, que você também, além de pastor, é um grande empresário na área fiscal, não é isso? Sim. E eu queria saber de você, inclusive, o que você tem a dizer dessa questão? Para a gente não fugir do tema, usar aplicado esse assunto, a pergunta que me faz refletir é assim, a gente está falando das relações de trabalho, principalmente as relações do patrão com o funcionário. A gente não está discutindo, a lei está discutindo sobre o patrão trabalhar 5, 6 dias, 2 dias, não está, né? Não. É sobre o funcionário. E aí fica para mim a sensação de que a gente está discutindo assim, qual é o máximo que a gente pode usufruir da mão de obra de alguém sem ser penalizado legalmente por isso. Perfeito, conversando isso, penso. E aí, cara, assim, eu fico até um pouco... É um tema que continua sendo caro para mim também, porque assim, se a gente tirar o usufruir por explorar, também é possível. E olha só que você falou, eu sou empresário, não estou defendendo nenhum posicionamento nem muito à direita, nem muito à esquerda. Evolucionário. Mas a pergunta é, 6x1, essa discussão é sobre manutenção de privilégio mesmo? Ou é sobre exploração? É sobre o que a gente está falando sobre isso? E aí, passar a pergunta para os nobres colegas aqui, é sobre o que você gostaria, sendo funcionário, de usufruir. Qual é a escala que você gostaria de estar sendo funcionário? Porque tem um cara no primeiro século, não sei se vocês já ouviram falar, chama Jesus Cristo. Já ouviram falar? Primeiro século ali, um grande figura, um grande pensador. Ele dizia assim, cara, vocês têm que olhar para os outros e fazer para os outros o que você queria que fizesse para você. Então eu queria provocar vocês nesse sentido. Olha, nesse sentido, eu vejo muito pessoal, principalmente o pessoal dessa geração, nova geração, que tem seguidores, né? Tem coach, tem esse pessoal. O meu coach, ele não precisava de internet, ele não precisava de WhatsApp, ele não precisava de nada. Você vê que há 2026 anos ele está aí, né? Continua sempre atual. Eu acho que é essencial, além de atual, é essencial. E seguindo pegando o seu gancho aí com relação à questão do nosso coach principal, né, que é Jesus Cristo, aquilo que você não quer que façam para você, você não faz para ninguém. Mas aí você quer receber a benesse, então seja beneficiador também. Quando você fala dessa questão, como é que a gente queria, como eu gostaria de trabalhar nessa questão da escala, isso é uma coisa muito subjetiva no sentido de que cada função ela tem o seu esforço e as pessoas não são máquinas. Você não determina que um ser humano trabalhe em períodos uniformes, até porque nós somos seres extremamente especiais, né? Sendo centelha divina, eu não posso colocar para o telespectador que uma escala 6x2, uma escala 5x2 vai se adequar à condição de vida de cada um que está nos assistindo. Isso seria muito... qualquer modelo de negócio. Né? Mas é por isso que a gente poderia... Eu sou bêbado. A gente poderia se exercitar para outras possibilidades para mensurar a remuneração.
Sim, Não precisa ser a partir do volume de trabalho só. Sim, Eu sei que a galera está discutindo muito sobre isso, gente muito preparada. As pessoas estão apavoradas. O padeiro lá, perto de casa, tá doido. Mas você sabe o que é interessante? Porque a gente tem muita discussão sobre o tema, e aí eu volto à ideia dos fundamentos e dos pilares, né? Hoje, quando você pensa de forma geral, você acaba incorrendo na possibilidade de não atender o perfil e modelo de negócio de cada segmento. A gente estava falando aqui agora que existe uma pessoa que, para atender o mercado, supermercado, vai trabalhar no domingo. Existe? exatamente. Exige o cara. Eu lembro de um relacionamento foi a primeira empresa que eu tive no Espírito Santo. Eu tinha um amigo lá que era operador de forno. E é um ambiente muito inóspito, você trabalha em altíssima temperatura, e ele tinha uma escala que era muito específica por conta da fadiga relacionada àquela atividade. Então, eu acho que a ideia generalista, ela tende a ser um pouco burra, um pouco inadequada. Então, se 6 por 1, se 5 por 2, no caso dele, ele trabalhava um dia, folgava 2. Lembra 12 por 36, se não me engano. Nesse processo, eu acho que a reflexão o maior nível de humildade, de humanidade e justiça tem a ver com os meus princípios. Só que, Thiago, o problema disso, agora indo para o outro lado, o problema é quando você deixa isso na mão do empresário, você também fica sujeito à consciência dele. Sim. E aí a gente não pode esperar que todo mundo vai gerir os seus funcionários com essa dignidade que a gente gostaria. Mas aí fica a cobrança para as nossas representatividades. Então, aquele que representa o povo deve se organizar de forma a entender de fato cada modelo de negócio e não propor regras absurdas, totalmente horizontais, que vão em algum momento ser inadequadas para algum modelo de negócio. Então, você vai ver migração de empresários saindo de um segmento porque não tem viabilidade por conta do pensamento horizontal, né? Isso vai diretamente, né, essa colocação da questão. Quando o jornal coloca essa questão das autoridades e dos nossos representantes, é necessário que se tenha um olhar muito profundo para essa questão da legislação e não da execução, né? A divisão de poder muito clara e objetiva, a balança tem que estar sempre equilibrada, não está equilibrada, a democracia é uma coisa muito frágil, são coisas que todos estamos cansados de ouvir. Mas, além de ouvir, é necessário você agir no sentido contrário daquilo que você acredita que seja injustiça, disparidade ou qualquer coisa dessa natureza. Porque não adianta a gente traz os temas à luz da verdade, mas quando chega lá na hora de escolher representante, o sujeito não vai saber escolher um senador, ele não sabe escolher um deputado federal, que na verdade são as pessoas responsáveis pelo regimento. Mas pior que tá, não fica. Fica. Não foi o slogan que o cara se elegeu. Mas pior que fica. Fica muito pior. Mas é porque essa reflexão que você fez Essa é sobre... possível. Essa é possível piorar. Eu acho que a piora maior é o conformismo e o pessimismo. Né? Que eu costumo dizer que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, então eu prefiro fazer como Ariano Suassuna e me auto-intitular um realista esperançoso. Eu sou um realista esperançoso. Eu sou um cara que eu lido com a realidade como ela vem para mim, dentro de uma esperança de conseguir modificar pessoas e modificar coisas, que é a essência do nosso trabalho como consultor. Nós nunca falamos faça, né, Jornal? O nosso jargão é sempre nós recomendamos que seja feito dessa forma. E o empresário tem que ter essa perspectiva. Na verdade, a proporção de justiça que ele pode estabelecer no mundo tem a ver com o contorno dele. O que eu acho que é difícil hoje é um empresário aceitar a ideia de que certas práticas que rompem com os princípios familiares, os princípios que são fundamentais, sejam exercitadas porque todo mundo faz. Então, assim, se eu estou num segmento que não é possível viver sem sonegação fiscal, isso e faz parte dos meus princípios andar com retidão, respeitar as leis e regras, me leva a crer que aquele segmento não me cabe. Ou que aquele segmento não cabe para o meu porte. Tem muitos segmentos hoje que foram avançados. Por exemplo, o segmento de farmácia hoje, é muito difícil encontrar uma farmácia de pequeno porte que esteja no Simples Nacional. Hoje é ocupado por grandes redes. Às vezes a insistência a insistência de permanecer leva a uma ruptura
por falta de políticas públicas, leva a uma ruptura, que o indivíduo começa a flexibilizar moralmente. Então, olha, isso aqui todo mundo faz, esse jeitinho aqui todo mundo e aí de repente, trazendo para um ambiente que a gente começou a falar, que foi a padaria, eu conheci uma padaria em um dado momento que tinha um padeiro que trabalhava 7x7. Olha que coisa. Devia ser o dono. Não, pior que não, muito bem. Olha que louco. Muito bem remunerado, tá? Não é dono, muito bem remunerado. Ele foi, na minha leitura, subornado, né? Muito bem remunerado. E aí o que acontece? Vários elementos disso. Inclusive um empresário tolo, porque ele centralizou toda a operação dele na capacidade daquele colaborador de trabalhar 365 dias no ano em função da ambição dele. Como não é uma máquina, e mesmo se fosse, também não daria para garantir que ele trabalharia. Trabalharia 365. Então, usos e costumes hoje confrontam diretamente com a espiritualidade, que nos leva a padrões morais, que nos levam a critérios sobre justiça, sobre proporção, sobre o que eu espero para o outro. Então, é uma reflexão. Existe lugar que, para uma determinado nível de maturidade emocional, espiritual e até desenvolvimento humano, não me cabe mais. Eu tenho que entender isso. Isso é maturidade. Agora, Tiagão, pegando esse gancho, desculpa, mas já te cortando, quando a gente se trata sobre a espiritualidade, que é o tema, né, o programa, vamos classificar dois personagens, dois empresários. Um que não leva absolutamente nada em conta, e outro que tem como princípio de fé a espiritualidade muito elevada. Né? Falar assim, esse cara, como que ele vai tratar essa questão dessas duas formas? De que como que ele vai conseguir convencer aquele funcionário, por exemplo, que está aí a berlinda de se aproveitar da lei, né? Sim. Que está aí em questão de dias para sancionar, como é que vai fazer essa diferença e qual o conselho que você deixaria para esses dois empresários? Antes do Thiago responder, só apontou para a galera em casa, alguém não sabe o que é essa lei. A discussão é se todo mundo tem que trabalhar, porque o normal é trabalhar segunda a sábado e folgar domingo, é isso? 44 horas, né? Hoje São 44 horas semanais. Isso. E é o que está sendo proposto agora, é o quê? Hoje cairia para 40 horas, né? Isso sim, 40 horas semanais. O que daria, vamos supor, a grosso modo, vamos pegar no coletivo, seria de segunda a sexta. Então o funcionário folgar ser sábado e domingo. Ou não, né? Ou, no caso, a padaria ali do César. O restaurante. O vai ter que fazer um banco de hora com o seu. O impacto é duro, né, do ponto de vista matemático. Né? A gente tem que refletir sobre isso. Sim. Mas é uma tendência, isso não vai. Então, esse impacto da questão matemática, a questão, o cerne da nossa discussão, que é a espiritualidade, tem várias formas de se manifestar, e eu acho que todos nós somos de acordo que todo aquele que é benfeitor no sentido do conforto e do conforto físico e espiritual das pessoas é um sujeito espiritualizado. Vou dar para vocês um grande player que trabalha em alguma região onde eu estava desenvolvendo um negócio exatamente igual, tá? Para uma rede de atacadista, e a gente sofreu grande pressão por conta da modernização do Mercado Livre, por exemplo. Sim. O Mercado Livre criou uma metodologia de trabalho onde você tem um cadastro no banco de dados dele, você tem um crachá e você trabalha para o Jordão das 8 às 14. E depois você vai para casa, toma um banho, troca de roupa e depois você segue para o Mercado Livre, chega lá, bota o teu crachazinho, entra, trabalha 3, 4 horas. Ah, não, para mim não dá mais, eu não estou confortável, eu estou cansado, eu já estou indo, vai no supervisor, avisa o cara, sai, eles acreditam o valor devido, tudo amparado por lei, tudo. Então, é necessário que se tenha muita espiritualidade, muita criatividade para vencer essas etapas de modificação legal, mas, acima de tudo, a mudança de comportamento do empresário com relação a esse novo movimento que a gente tem das pessoas estarem se movimentando no sentido de aproveitar o tempo livre ou nem o tempo livre. Porque aí a gente faz, vou parafrasear o nome do programa 360 graus e voltamos ao seguinte paradigma.
O meio faz o cidadão ou o cidadão faz o meio? Mas esse é o ponto central. O sujeito está sendo absorvido pela estrutura ou ele está contribuindo para uma estrutura mais saudável e mais espiritualizada? Mas é o rompimento com pilares, com princípios, com conceitos que são fundamentais, inclusive muito testados. É que vai criar a possibilidade, inclusive, de acomodação em casos como esse. A gente cria, de um lado, a possibilidade da redução da jornada, que não se efetivou, porque o colaborador, inclusive, por ausência de base, ele não sabe nem o que fazer com o tempo dele. Sim. E aí ele pega e arruma um segundo trabalho. Isso. Então, você vê que da teoria para a prática... Para a prática, existe uma distância muito grande, é uma mudança comportamental. É uma mudança de comportamento no sentido tanto do empregado quanto do empregador. Porque é um conjunto de ações e de ambientes que a pessoa está imposta na sociedade, dessa questão do materialismo e da questão do ganha, ganha, ganha. Aí ganha, ganha, ganha e faz o que com o que ganha? Ô Carlão, mas como é que muda a mentalidade? É mudar a mentalidade por meio da espiritualidade e por meio da educação. Não há outra maneira de você mudar uma nação. Eu acho que o ponto central é buscar conhecimento. Buscar conhecimento. Na verdade, você sabe que eu tenho dificuldade com muitos paradigmas que a gente tem sociais e econômicos que acabam produzindo resultados conhecidos. Sim. Quando o empresário trata o funcionário como número, para mim é muito engraçado, porque normalmente ele próprio não lida bem com números. Ele não sabe onde quer chegar. Então, assim, ele está discutindo sobre o que vai acontecer com a jornada 6x1. Se de fato ele, inclusive, não conhece nem os próprios números, não. Eu garanto para você que um cara que se debruça sobre o seu negócio, que tem perenidade, ele se torna um especialista tão grande naquilo que pode chegar chegar você, chegar qualquer consultor que não vai dar aula para ele do que ele está fazendo. Ele vai dar aula para nós. Nós temos vários clientes assim. Eu tenho o privilégio de ter clientes assim. E aí o que vai acontecer? O que nós estamos discutindo hoje é parâmetros, pilares e princípios, e buscar conhecimento é um pilar, é um princípio. Perenidade, dá tempo das coisas acontecerem, medir, mensurar, tudo isso vai trazer mais perspectivas. Eu estou brigando por 4 horas a mais por semana. Por semana. Isso. E eu te garanto que se a gente se debruçar só sobre um detalhe do tributário de uma empresa nacional, são os produtos monofásicos e o IST, a gente cobre isso com lucro e mais um pouco. Então, assim, conhecer-te a ti mesmo, conhecer o teu negócio. Conhece o teu negócio. Isso, com profundidade, que você vai passar por turbulência de uma forma muito mais no domínio da situação. Mas segura a onda agora. Precisamos chamar um intervalo aqui, o pessoal de casa. A gente quer saber de você. O que você acha dessa lei? Você está preparado? Você estudou a respeito? Quero saber de vocês aí. Manda uma mensagem pra gente no Instagram. Agora o Grêmio também. Nosso Facebook. No nosso Orkut. Facebook entrega sua idade. Para mim sou da TikTok, né? Bom, pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta já. E o tema tá quente aqui agora, né? E eu queria saber um pouquinho mais a respeito. Acho que vale a pena a gente manter esse mesmo tema. E mais, de que forma, qual o conselho prático que nós podemos dar para o nosso empresário, nosso amigo aqui de casa que está nos assistindo. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Conexão 360 aqui com os nossos convidados e deixamos uma pergunta no ar. Não sei você aí de casa, se vocês já fizeram essa pergunta, e eu levo aqui para o Tiagão. Tiagão, qual o conselho que nós vamos dar para o nosso empresário que nos assiste de uma forma espiritualizada sobre essa questão que a gente está trazendo aí em pauta que gerou as discussões? Para mim, uma coisa que é muito clara, não rompa com seus princípios. A gente sempre tende a tentar romper, se reinventar de uma forma, e eu lembro de um poeta que falava de uma ideia de se reinventar, mas aí você não tinha o que colocar no lugar, e aí qualquer coisa serve. Isso é muito arriscado. Quando a gente fala de não romper com seus princípios, não romper com aquilo que o teu berço familiar, o contexto de vida trouxe de experiência, permite que vocês aproveitem da experiência que vocês tiveram, inclusive do ambiente em que vocês viveram, para poder se projetar. Você não sai do zero, nunca sai do zero.
Então isso vai reduzir a jornada de vocês consistentemente. E um outro aspecto que eu acho muito importante, resiliência, né? Isso foi uma coisa que marcou muito, né? Dentro do contexto da minha família, indústria aeronáutica não se faz com pouco esforço. Não se sobrevive ao que a gente passou. Você imagina, né? No último grande desafio, no momento do lançamento de uma fábrica que a gente fez nos Estados Unidos, que foi feita uma curva de investimento muito expressiva, muita dificuldade com levar brasileiro, trazer brasileiro, o que acontece? O Covid. E se naquele momento não se tivesse persistência e resiliência, a gente teria perdido muito, teria abandonado aquilo, porque de repente, num mesmo espaço físico, o governo falou, olha, não pode ficar esse volume de pessoas, vocês vão ter que se adequar, né? E regra a gente cumpre, né? Isso lá nos Estados Unidos? Isso lá nos Estados Unidos. Ok. E aí, trazendo a espiritualidade, isso trouxe efeitos positivos, porque aí você se debruça sobre o assunto, não desiste, a gente se reinventou. Hoje a fábrica americana está lá e ela vive a partir da fábrica brasileira. Então a gente produz o CKD do avião aqui, as peças aqui, envia para lá. Isso tornou, inclusive, a empresa, num momento de dificuldade, transformou numa oportunidade. E eu acho que o pilar disso é não desistir. Quantos aviões você, na empresa de vocês, tem em Ruari? Hoje mais de 400 aeronaves. Mais de 400 aeronaves? E olha, o pessoal... Esse último modelo que a gente fez nos Estados Unidos hoje atingiu um ponto de maturidade importante como projeto, né? Sim. Que são 50 aeronaves e um volume acumulado só em uma escola de 8.000 horas de voo, né? Então foi um avião criado para treinamento. E por que esse ponto é importante, né? Lá em cima não tem acostamento, tá, gente? Então você tem que pensar num produto, testá-lo o suficiente para ter certeza que está tudo bem. Então você tem que acumular muita hora de voo. Enquanto você não atinge esse número mágico aí, em torno de 50, 60 aviões de um único modelo, um acúmulo operacional importante, você de fato, o mercado fica meio desconfiado, meio insabiado. Ok, só o pessoal ficar saber, o Thiago é da Empire de Campinas e eu tive o prazer de estar lá e vamos aí num aviãozinho, né? Verdade. Coach, é isso? Coach, verdade. Hoje, cara, eu morria de medo de andar de avião, justamente esse projeto especial. Cara, a gente vem, nós precisamos providenciar a vinda do gênio aqui num próximo programa, que é o Caio Jordão, pai do Thiago, que é a lenda da aviação, é uma pessoa que é apaixonante você conhecer, ter a oportunidade de conhecer Caio Jordão, é realmente uma coisa, assim, é um presente, Mas, ô Lucão, convida o Caio aí, puxa. Queremos você aqui, cara. Caio Jordão, você está devendo uma entrevista aqui no 360. Mas eu não posso dizer Ninguém é nada, melhor que cara. você, né? Eu não posso dizer nada porque o Thiago me privou da presença do Caio a vida inteira. Eu não conheço o Caio ainda, pessoalmente. Mas vai conhecer, Vocês veem, eu sou agraciado e privilegiado. Eu tive o prazer de visitar a empresa e de conhecer essa pessoa maravilhosa. E é onde a gente entra no aspecto, voltamos no cerne da conversa, é exatamente a questão da espiritualidade. Uma pessoa que não é espiritualizada jamais teria perseverança para vencer todos os desafios que esse homem venceu numa indústria aeronáutica, num país que não faz investimento, que não tem capital disponível, nem para pesquisa, nem para montagem de linha, para nada. Esse homem venceu e trouxe essa empresa. A Empire é hoje uma empresa sólida, com uma estrutura no Texas, está nos Estados Unidos com aeronaves homologadas. Eu falo dele com tanta propriedade para vocês e com tanto carinho, porque o Caio Jordão, além de ser essa pessoa que eu estou dizendo para vocês, esse empresário brilhante que nós vamos trazê-lo aqui para que vocês conheçam tudo aquilo que eu estou fazendo, essa propaganda toda aqui, mas além de tudo, ele é nosso cliente. Então a gente pode falar com propriedade, a gente tem o suporte de consultoria na empresa, que ele abriu as portas para nós. Eu não sei, na verdade, eu não sei o que a gente vai fazer lá, a gente vai lá para aprender, mas tudo bem. Faz parte do negócio, né, irmão? Com certeza. Pensa num cara espiritualizado, viu? Você, Caio, poxa, o cara é fantástico, não é uma figura, verdade. E o cerne, eu vou falar para vocês, se tem uma palavra que define, ele é persistência. Porque assim, os desafios sempre foram muito grandes, né? A gente fala coisas assim que o número de projetos, o número de desafios, as adversidades ao longo da trajetória, problemas com sociedade, rupturas de parceria, até sabotagem. Então assim, de tudo aconteceu um pouco, mas aí tem um efeito que tem a ver com espiritualidade.
promove aperfeiçoamento. Toda briga, toda luta, todo combate bem combatido com maturidade, com responsabilidade, ele vai produzir aperfeiçoamento. Você vai sair melhor do outro lado. Né? Inclusive uma ideia de mercado. Né? A gente fala que mercados que são muito monopolizados, eles são fracos. Sim. Você tem serviços fracos. Mercados que você tem um bom oponente, você tem bons desafios, você também tem pessoas mais afiadas, serviços melhores, inclusive. A concorrência, né? A concorrência é uma coisa saudável, quando feita de forma leal, ela é salutar para o desenvolvimento de qualquer negócio e de qualquer ser humano, né? Se você se coloca numa condição de conforto, a zona de conforto não produz gente forte, né? Produz pessoas fracas. O Thiago, na fala dele, estava dizendo sobre a coerência com relação à nossa consciência. Então, assim, não flexibilize valores, foi esse o seu conselho. A tensão que eu vejo nessa fala é que isso é muito subjetivo. As pessoas têm valores diferentes mas mesmo assim eu acho que esse conselho ele é adequado, assim, ser coerente aquilo que você acredita. Tem uma frase que diz que quando o que você acredita, o que você fala e o que você faz estão em harmonia, você é mais feliz. Alguém que acredita de um jeito e faz de outro, alguém que é obrigado a fazer um discurso, mas não acredita naquilo, isso vai deformando a gente. Você já pensou um vendedor Brasília, né? Eita. Você já pensou um vendedor vender um produto que ele não acredita? É isso. E tá cheio. E é insuportável. Agora, se ele acredita naquilo que ele está vendendo, acredite, ele vai performar. Inclusive, o conselho que a gente deixa pro pessoal de casa, né? Vá fazer aquele que toca o seu coração. Deus é para cada um de nós dons e talentos. Então, descubra qual que é o seu dom, qual que é o seu talento e vá atrás. O talento aí do pai do Tiagão aí. Esse caso era até tido, né? Pois é. Até me conta uma história, aquele moleque, ele pulava a cerca, né? Da fazenda lá para chegar até próximo dos aviões. O que eu faço com o meu talento, que é lambada? O que eu faço? Dança. O portador, que faz? Como faz? Dança bem. Tem um filósofo que fala, demore o tempo que for para descobrir qual é a sua. Quando descobrir, não recue ante nenhum pretexto. Isso é uma frase poderosa, porque, de fato, se você esperar o tempo certo de maturação, se você cumprir uma jornada comum, porque eu acho que é um elemento da disciplina. A gente tende hoje a romper muito o processo, romper o tempo da coisa. E a espiritualidade, de novo, toda coisa tem o seu tempo e moto, né? Que vai acontecer? Você vai se precipitar. E é um mundo hoje que prega, erre muito e erre rápido. Mas a experiência, a manutenção dos pilares vai fazer com que a gente seja sempre mais assertivo. A gente tende a ir para uma espiritualidade oriental quando a gente fala de tempo, né? Porque que o Oriente ele é tão rico no aspecto do conhecimento e da cultura milenar, por exemplo, os países asiáticos, Japão, a China, que vem dominando tudo. Toda essa espiritualidade que está intrínseco naquela sociedade tem um conceito principal que é o respeito ao passado. Quem não respeita o seu passado não tem futuro. Tá? Não há futuro se você não honra os seus ancestrais. Não há futuro se você não respeita a cultura da sua família, se você não respeita a cultura de onde você veio. Eu costumo dizer que você, independente de você ter vergonha ou não tem vergonha da sua origem, que eu acho isso muito, muito ruim, né? Você ter vergonha da origem, mas tem gente que tem, a gente não está aqui para julgar ninguém. Mas você visite-a constantemente, para que você nunca se esqueça de onde você veio. Independente da sua origem, seja ela abastada ou seja ela com mais dificuldades, com certeza revisitar a origem é um exercício de espiritualidade importante para o ser humano e para que a gente nunca se esqueça de onde você veio e para onde você quer ir. Isso é salutar, né? Para que a gente possa se desenvolver enquanto ser humano. É o ponto de origem, né? Eu acho que a gente consegue fazer sempre mais. Sabe? Meio que como uma obrigação até, né? É porque a gente aprendeu a fazer o mínimo. Essa consciência do proletariado tem muito a ver com qual é o mínimo que eu posso fazer. E eu acho que a gente tem mais para fazer. E a gente, com a honra que a gente tem
de definir a vida de muitos funcionários e tudo isso, a gente deveria entender que a gente pode fazer mais. Menos essa visão colonizadora. Eu defino para você o que você quer. Eu defino que você quer vale refeição desse jeito. Às vezes o cara não quer alimentação, ele quer refeição. Ele não quer refeição, ele quer alimentação. Você coloca essa palavra, usa essa palavra que para muita gente é uma palavra forte e eu uso muito, né? Essa questão da classificação social por meio de se colocar as pessoas em cada lugar, Caixinha, né? nas caixinhas, e ver essa questão do proletário. O proletário foi uma maneira bonita que acharam de colocar no senhor de escravos, né? Do senhor de engenho. Que, na verdade, o sujeito ele perde a essência espiritual e a essência da função social enquanto cidadão, quando ele deixa de olhar para o semelhante dele, que muitas vezes vem da mesma origem, da mesma classe social, e quando ele consegue emergir, se transformar num empregador, em uma pessoa que seria provedora de bem-estar, ele perde a essência e começa a enxergar o funcionário dele como uma massa de manobra para que ele enriqueça. Agora é minha vez. Então, o conselho que fica, a dica de que as pessoas elas são um instrumento de enriquecimento, porque a riqueza não é mal vista por ninguém, muito pelo contrário, a riqueza é uma coisa divina, desde que utilizada da forma correta, desde que colocada num processo de distribuição. Aqui ninguém está falando para ninguém ficar doando nada para ninguém, mas a distribuição não daquilo que é bem material, mas a distribuição do bem-estar, a distribuição do tratamento respeitoso. Eu acho que essa é a dica que fica da minha parte para os empresários que estão nos assistindo, que o sucesso está muito mais ligado a essa questão de proporcionar bem-estar às pessoas, não olhando só conta. Funcionário não é conta, é investimento. É o capital humano, né? Bom, pessoal, infelizmente o nosso bate-papo aqui está chegando ao fim. Poxa, olha, de verdade, para mim foi uma aula e eu quero saber que vocês em casa, o que vocês acharam desse primeiro bate-papo aqui? Foi bacana? Deixa nos comentários pra gente. Inclusive, marca aí quem que vocês querem que a gente traga pra cá, uma entrevista, né? Agradecer os nossos patrocinadores, né? Sim, sem dúvida, nossos patrocinadores que nos ajudam aí, que pensou esse projeto, na verdade. É isso aí. E entra no site. Entra no nosso site, no nosso Facebook, no nosso Orkut. O juiz foi bom. Aí foi fundo. Aí entrou agora, aí entregou tudo. Bom, pessoal, é esse bate-papo, né? Tranquilo, gostoso, inteligente. Pessoas aqui fantásticas, de uma sabedoria assim, descomunal. Esperamos que vocês tenham gostado e em breve o nosso próximo episódio de Conexão 360 aqui na RVC. Valeu, pessoal. Um grande abraço para vocês aí. Fiquem todos com Deus. Boa noite. Obrigado a todos vocês aí. Tchau, até mais. Tchau.